pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o complexo estimulante do coração. Neste vídeo eu tentei trazer um pouquinho da anatomia, fisiologia e histologia deste complexo para a gente ter uma visão um pouquinho mais integrada e dinâmica dessa estrutura. Bom, de maneira geral, nós vamos falar aqui dos componentes do sistema de condução. Primeiramente, a gente tem o nó sinoatrial, também denominado nó sinusal aqui indicado. Ele vai estar localizado anterolateralmente, ou seja, na região anterior e lateral, logo abaixo do epicárdio, que a epicárdio é a camada mais externa do coração, na junção da veia cava superior com o átrio direito, perto da extremidade superior do sulco terminal. Mas o que é o sulco terminal? O sulco terminal basicamente é uma estrutura, então seria que é avistada na superfície externa do coração. Seria uma pequena depressão que vai ter como função separar, delimitar a parte rugosa da parte lisa do átrio direito, as quais possuem origem embriológica distinta. E, falando de maneira mais simples, a gente pode pensar que externamente esse sulco ele vai conectar externamente a veia cava superior à veia cava inferior. Bom, e esse nó sinoatrial ele é suprido pela artéria do nó sinoatrial. Depois nós temos as vias internodais e interatrial, que vão conectar as fibras do nó sinoatrial ao tecido muscular atrial circundante e elas vão ajudar na condução da corrente elétrica. Bom, em seguida nós temos o nó atrioventricular, aqui indicado, e ele vai ser um conjunto de tecido nodal menor que o nó sinoatrial. E é bom vocês prestarem muita atenção nesta informação, pois ela é bastante relevante e ela costuma aparecer em provas. Então, repetindo, o nó atrioventricular é um conjunto de tecido nodal menor que o nó sinoatrial. Ele vai estar localizado na região póstero-inferior, ou seja, na região mais posterior e inferior do septo interatrial. O septo interatrial vai separar os átrios do coração, perto da abertura do seio coronário. O seio coronário é basicamente uma estrutura que onde vai haver a confluência, a convergência das veias responsáveis pela drenagem venosa do coração. E o seu ósseo vai desembocar justamente no átrio direito. Depois nós temos o fascículo atrioventricular ou feixe de His, que vai ser a única ponte entre o miocárdio atrial e ventricular. E na junção das partes membranácea e muscular do septo interventricular, esse fascículo ele vai se dividir em ramos direito e esquerdo, como a gente pode observar aqui. Mas falando um pouquinho desse septo interventricular, ele vai ter uma parte membranácea e muscular justamente por causa da origem embrionária. Então, durante o desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a emergência do septo, da parte membranácea do septo vindo mais superiormente e da parte muscular inferiormente, e eles vão se juntar. Se por algum motivo acontecer algum problema, algum erro, e essas duas partes do septo não se juntar durante o desenvolvimento embrionário, a gente vai ter ali a comunicação entre os ventrículos. E a parte membranácea do septo interventricular, ela é bem menor do que a parte muscular. Tanto que a gente vê aqui na imagem, não exatamente nessa proporção, que a gente consegue observar a ramificação do fascículo logo aqui no início do septo. E lembra que eu falei que a ramificação ocorre bem na junção da parte membranácea com a parte muscular? Então aqui está indicando, justamente, a gente já consegue inferir que a parte membranácea é muito menor do que a muscular. Uma outra curiosidade é que a parte muscular deste septo possui mais ou menos a mesma espessura da parede do ventrículo esquerdo, que é o mais espesso. Depois nós temos os ramos subendocárdicos ou fibras de Purkinje. Aqui depende muito da visão do professor e talvez até da literatura. O Moore trata os ramos subendocárdicos e as fibras de Purkinje como sinônimos, mas há quem entenda que as fibras de Purkinje seriam apenas essas fibras mais periféricas e os ramos subendocárdicos seriam originados dessas fibras e seriam responsáveis por, de fato, conduzir a corrente elétrica pelas paredes dos ventrículos. Bom, agora vamos detalhar um pouquinho mais cada uma dessas estruturas. Nós temos o nó sinoatrial, também denominado nó sinusal, e ele vai ser um marca-passo do coração. Então, isso significa que é ele quem vai ditar o ritmo de contração do coração. A frequência de despolarização do nó sinoatrial
é maior do que qualquer outra parte do coração. Então, por isso que ele é um marca-passo, porque ele vai gerar a corrente elétrica antes do que qualquer outra parte do coração. Justamente porque o complexo estimulante do coração tem a característica de possuir células autoexcitáveis. Mas por que a frequência de despolarização deste nó é maior do que em qualquer outra parte? Porque o potencial de repouso da fibra sinosal, ou seja, da fibra do nó sinoarterial, é menos negativa do que as fibras ventriculares. E esse potencial de repouso é menos negativo justamente porque eles possuem uma maior permeabilidade a íons sódio e a íons cálcio, por exemplo, que são responsáveis por gerar despolarização da membrana e, consequentemente, deflagrar o potencial de ação. E essa maior permeabilidade se deve, entre outros motivos, porque conforme a gente tem ali a contração do coração, a gente acaba gerando a abertura, dos canais, desses canais iônicos, que vão proporcionar a entrada destes íons e gerar, assim, a despolarização da membrana. E falando aqui de maneira mais detalhada, o potencial de repouso das fibras do nó sinoatrial, por exemplo, são de cerca de menos 60 mV. Agora, o potencial de repouso das fibras atrioventriculares é de cerca de menos 90. Então, vocês concordam comigo que para eu deflagrar, para eu chegar a um limiar para deflagrar o potencial de ação, que é de cerca de menos 40, é muito mais fácil eu sair de um ponto menos negativo? É muito mais fácil eu sair de menos 60 para chegar a menos 40 do que eu sair de menos 90 para chegar a menos 40. Então, é por isso. Além disso, para o nó sinoatrial ser esse marca-passo do coração, eu preciso que, ele gere essa corrente elétrica primeiro, e segundo, que esta corrente elétrica chegue ao nó atrioventricular antes que ele seja capaz de atingir o seu próprio limiar, para deflagrar o seu próprio potencial de ação e gerar assim a sua própria corrente elétrica. Então, a condução da corrente elétrica gerada pelo nó sinoatrial até o nó atrioventricular precisa se dar de maneira rápida, para impedir que seja gerado um outro impulso, uma outra corrente elétrica ali pelo nó sinoatrial pelo nó atrioventricular de maneira independente. E esse nó sinoatrial ele vai ser suprido pela artéria do nó sinoatrial, que origina-se como um ramo da artéria coronária direita em 60% das pessoas. Aqui está a localização do nó sinoatrial. E assim, eu tinha trazido toda aquela explicação, com rigor anatômico, técnica que está presente no muro, eu só copiei e colei, só transcrevi exatamente naquelas palavras, porque ela é muito cobrada em prova. Mas no dia a dia, numa aplicação prática, a gente simplesmente identifica que o nó sinoatrial ele está localizado ali próximo, da abertura da veia cava superior no átrio direito. Bom, falando um pouquinho aqui das vias internodais. Como eu falei, o sinal de contração, o impulso, a corrente elétrica do nó sinoatrial, ela vai se propagar miogenicamente. Então, mio vem de músculo, significa que ele vai se propagar por meio dos músculos dos átrios. E lembra que eu falei que essa propagação precisa ser rápida, porque precisa acontecer antes que o nó atrioventricular gere a sua própria corrente elétrica? Então, é aqui que entram as vias internodais, que são elas, anterior, médio e posterior, e elas vão conduzir os impulsos do nódo sinusal ao nódo atrioventricular. Elas vão funcionar como as vias rápidas, quase como que atalhos, porque nestas vias específicas, a velocidade de propagação da corrente elétrica, de transmissão do impulso por estas vias é muito maior do que nas outras partes, do que nas outras fibras, musculares dos átrios. Enquanto que nas outras partes dos átrios, das outras fibras dos átrios, a corrente elétrica vai se propagar em uma velocidade de cerca de 0,3 metros por segundo, nas vias internodais, esta velocidade pode alcançar até 1 metro por segundo, ocorrendo de maneira muito mais rápida. Além disso, a gente tem a banda interarterial anterior, também denominada via de condução interarterial ou feixe de Beckmann. Esse feixe, aqui representado, ele vai se originar da via internodal anterior e ele vai cursar pelas paredes dos átrios, alcançando o átrio esquerdo. Então, vai ser ele que vai ser o responsável por conduzir a corrente elétrica até o átrio esquerdo. Bom, agora a gente vai falar do nó atrioventricular.
Esse nó atrioventricular, ele está aqui indicado a sua localização e, de maneira prática, para o dia a dia, a gente pode dizer que o nó atrioventricular ele está localizado próximo à válvula atrioventricular direita ou então simplesmente válvula tricúspide. O nó atrioventricular ele distribui o sinal para os ventrículos através do fascículo atrioventricular, feixe de His. Ele vai ter como função o retardamento da condução do impulso dos átrios para os ventrículos. Ele vai retardar essa condução em cerca de 0,09 segundo. E a causa desse retardamento, dessa condução lenta, é porque nessa região, nas células do nó atrioventricular, a gente apresenta um número reduzido de junções comunicantes. O nó atrioventricular ele é suprido pela artéria do nó atrioventricular, que é um ramo da artéria coronária direita em 80% das pessoas. Bom, agora nós temos o feixe de His, que como eu disse, ele se origina ali a partir do nó atrioventricular e ele vai ser a única ponte entre o miocárdio atrial e ventricular. Ele segue o nó atrioventricular através do esqueleto fibroso do coração e ao longo da parte membranácea do septo interventricular. O esqueleto fibroso ele vai atuar como isolante e é justamente ele que faz com que esse feixe seja a única ponte, né, um único meio de comunicação, né, um único meio de transmissão da corrente elétrica entre o miocárdio atrial e o ventricular. Neste feixe vai ocorrer um atraso final de 0,04 segundo na condução do impulso. Portanto, o retardo total do nódo atrioventricular no sistema do feixe atrioventricular é de aproximadamente 0,13 segundos. E somando também, além do tempo de condução desta corrente elétrica do próprio nó atrioventricular para o feixe de His, já que no nó atrioventricular a gente vai ter um atraso de 0,09 segundo mais 0,04 segundos, no feixe de His a gente vai totalizar ali 0,13 segundo. Além desse tempo, a gente tem também o tempo, né, que demora para a corrente elétrica ser gerada lá no nó sinoatrial até alcançar, né, miogenicamente esse nó atrioventricular. Então, com isso a gente vai ter, totalizando, né, cerca de 0,16 segundo para que, desde o momento em que a corrente elétrica é gerada no nó sinoatrial, até o momento em que esta corrente elétrica vai alcançar as paredes dos ventrículos. Então, assim, o tempo de geração e transmissão da corrente elétrica do impulso elétrico até as paredes dos ventrículos é de cerca de 0,16 segundos. E daí, como eu falei, já na junção das partes membranáceas muscular do septo interventricular, o fascículo atrioventricular vai se dividir em ramos direito e esquerdo. Agora vamos falar um pouquinho das fibras de Purkinje. Então, os ramos direito e esquerdo do fascículo atrioventricular vão prosseguir de cada lado do septo interventricular muscular, profundamente ao endocárdio, e depois se ramificam em ramos subendocárdicos, que se estendem até as paredes dos respectivos ventrículos. Os ramos subendocárdicos do ramo direito deste fascículo vai estimular o músculo septo interventricular, o músculo papilar anterior através da trabécula septomarginal, também denominada banda moderadora, porque essa banda moderadora ela vai estar presente apenas no ventrículo direito. Ela vai se originar justamente no septo interventricular e ela vai alcançar o músculo papilar anterior. Ela vai funcionar como um atalho para a condução do impulso, justamente para fazer com que esse músculo papilar ele comece a se contrair ligeiramente antes e assim também ele vai evitar, né, o prolapso, vai promover a estabilização da válvula atrioventricular direita neste caso. E assim como os átrios eles se contraem ligeiramente antes dos ventrículos, porque a gente precisa ter um relaxamento completo do ventrículo para que ele seja capaz de se encher de sangue e assim esse sangue ser transportado, impulsionado para todo o corpo. O ventrículo direito ele também se contrai ligeiramente antes do esquerdo, por isso também a existência desta banda, desta trabécula, né? E também aqui que entra de novo, né? Foi justamente por causa do átrio precisar se
contrair ligeiramente antes do que os ventrículos para proporcionar um enchimento completo e efetivo dos ventrículos, que é muito importante que a existência das vias internodais e a transmissão rápida, né, da corrente elétrica originada no nó sinoatrial até o nó atrioventricular, antes que esse nó atrioventricular seja capaz de gerar uma corrente elétrica, um impulso por si próprio, justamente para proporcionar que os ventrículos tenham um relaxamento completo e se encham da quantidade adequada de sangue. Bom, e além disso, também esses ramos subendocárdicos do ramo direito, eles vão conduzir a corrente elétrica pela parede do ventrículo direito. E agora os ramos subendocárdicos do ramo esquerdo deste fascículo, né, do fascículo atrioventricular, vai estimular o septo interventricular, os músculos papilares anteriores e posteriores e a parede do ventrículo esquerdo. Agora vamos falar um pouquinho das camadas do coração, para a gente entender um pouquinho da histologia e como está relacionado ao funcionamento do complexo. Nós temos o endocárdio, que ela vai ser a camada ou túnica, né? Camada, túnica, tanto faz, mais interna, e vai ser formada por um endotélio. O endotélio nada mais é do que epitélio simples pavimentoso, e inclusive ele é semelhante, né? Parecido com o que está presente nas artérias, e ele vai repousar sobre uma camada de tecido conjuntivo subendotelial. E esse endotélio, inclusive, a nutrição dele se dá por meio de difusão, porque ele vai estar em contato direto com o sangue presente nas câmaras cardíacas. E aqui a gente consegue observar esse endotélio, então o epitélio simples pavimentoso, por isso que a gente, por ser tão fininho, né, que é possível aqui haver uma nutrição por difusão dos nutrientes do sangue. Enfim, embaixo deste endocárdio, nós temos a camada subendocárdica, como o próprio nome sugere, que sub significa embaixo. E as camadas subendocárdicas contêm vasos, nervos e as fibras de Purkinje, além, é claro, de tecido conjuntivo, né, com colágeno, fibras colágenas e fibras elásticas. E então, aqui, da camada subendocárdica, o mais importante seria justamente a presença das fibras de Purkinje. E também o que é mais característico, né, desta camada. Em seguida, nós temos o miocárdio, que vai ser a camada média e a mais espessa. Ela possui células musculares estriadas cardíacas. Antes da gente falar do epicárdio, que é a camada mais externa do coração, vamos falar um pouquinho das fibras de Purkinje, porque ela tem algumas propriedades histológicas interessantes e essenciais para o funcionamento do complexo estimulante do coração. Elas são células musculares cardíacas modificadas, seu diâmetro é bastante maior que o das fibras musculares cardíacas comuns, as quais, né, têm propriedades contráteis, né, enquanto que aqui as fibras de Purkinje vão ter como principal finalidade a condução da corrente elétrica. Eles possuem citoplasma rico em glicogênio e mitocôndrias, justamente porque, como a função delas é a condução de corrente elétrica, elas precisam de muita energia. Elas vão possuir poucas miofibrilas localizadas na periferia. Essa quantidade, né, pouca de miofibrila é importante porque ela visa, né, reduzir a resistência à passagem da corrente elétrica. Então, aqui nesta imagem, a gente consegue observar algumas fibras de Purkinje, as quais estão localizadas na camada subendocárdica, não se esqueçam. Aqui eu trouxe essa fórmula, né, que está relacionada à resistência de um fio condutor, porque a gente pode associá-la também às fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje é como se fossem fios condutores, né? E aqui, o mais importante que eu vou pedir para vocês lembrarem dessa forma é o R, que é a resistência, e o A, que é a área de seção transversal, que seria a espessura do fio, aqui neste caso a espessura das fibras de Purkinje. Então é por isso que é tão importante o diâmetro, né, bastante pronunciado, essas fibras serem muito dilatadas. Por quê? Quanto maior a área de seção transversal, vocês estão vendo que ela está dividindo, aqui na forma ela está embaixo, a tendência é que menor seja a resistência. Então, se a resistência é menor, é mais fácil, a condução da corrente elétrica acontece de maneira mais veloz. Tanto que nas fibras de Purkinje, essas correntes elétricas podem chegar a uma velocidade de transmissão de cerca de 4 metros por segundo. Então, é por isso que as fibras de Purkinje têm essa característica tão marcante.
Agora vamos falar da última camada do coração, que é o epicárdio, que ela vai ser a camada mais externa. É composta por um mesotélio. O mesotélio nada mais é também do que epitélio simples pavimentoso. Aqui a gente consegue ver o epicárdio, inclusive aqui a gente observa algumas fibras colágenas densas, né? E ela vai corresponder ao folheto visceral do pericárdio, porque lembra-se, o pericárdio é dividido em pericárdio fibroso e seroso. O pericárdio seroso, por sua vez, é dividido em lâmina parietal e visceral. Então, aqui o epicárdio corresponde ao folheto visceral do pericárdio seroso. Bom, e daí a gente tem também a camada subepicárdica, que vai conter tecido conjuntivo frouxo, vasos coronários, então aqui que vai estar presente, por exemplo, as artérias coronárias, nervos e, frequentemente, tecido adiposo. E camada subepicárdica, como o próprio nome sugere, ela está localizada abaixo do epicárdio, portanto, entre o miocárdio e o epicárdio. E aqui a gente observa nessa imagem, por exemplo, um vaso linfático. O vaso linfático, ele geralmente vai possuir uma parede menos espessa e este líquido bem rosado, né, bastante característica de geralmente é linfa. Então, isso torna mais fácil a gente identificar um vaso linfático, por exemplo. E aqui a gente observa, né, tecido adiposo. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho das características do músculo estriado cardíaco. Eles vão ser células alongadas, ramificadas e estriadas, que possuem um ou dois núcleos centrais, que, diferentemente das células musculares esqueléticas, que possuem diversos, né, muitos núcleos periféricos e não são ramificados. E o músculo estriado cardíaco, assim como o esquelético, ele é estriado justamente por conter, né, a sua organização em sarcômeros. Ele possui discos intercalares, que lembra que eu havia mencionado ele antes? Esses discos intercalares, eles vão ser complexos juncionais intercelulares, e eles vão conter junções de adesão, desmossomos. Então aqui está descrita a função deles de aderência. Então essas junções de adesão e esses desmossomos são importantes pela junção de aderência, fixação, e junções comunicantes. E era justamente por causa deles que a velocidade de transmissão de impulso no nó atrioventricular é retardada, porque as fibras do nó atrioventricular possuem uma menor quantidade de junções comunicantes, ou gap junctions, né, junções gap. E se possui uma menor quantidade de junções comunicantes, a gente vai ter um menor, né, tráfego de íons por essas fibras, e com isso fica mais difícil da gente atingir o limiar para deflagrar o potencial de ação. E aqui a gente tem o sensício cardíaco, que é justamente a propriedade dessas fibras serem do tecido muscular cardíaco ser ramificado, que aqui está presente, a gente observa, faz com que elas estejam intrinsecamente conectadas, e assim o coração ele funcione como se fosse uma unidade funcional. Então funciona de maneira conjunta, proporcionando assim uma contração generalizada no coração. E aqui nesta imagem eu deixei em evidência, né, aqui marcado, a função, a identificação, né, a imagem de um disco intercalar. Agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho do esqueleto fibroso, que ele vai ser uma estrutura central de tecido conjuntivo denso. Ele é um ponto de apoio para as válvulas cardíacas e local de inserção para as fibras musculares do miocárdio. Inclusive, essas fibras musculares ela têm inserção helicoidal, e por isso que a contração do coração também se dá de maneira helicoidal. E a função mais importante desse esqueleto fibroso, pelo menos relacionado ao complexo estimulante do coração, é o fato dele ser um isolante elétrico, porque como ele é constituído por tecido conjuntivo denso, tecido fibroso, ele vai impossibilitar, né, não vai favorecer a transmissão de corrente elétrica. Isso faz com que o nó atrioventricular, o feixe de His, seja a única maneira, né, a única comunicação entre os átrios e os ventrículos. Então, é ele que proporciona justamente aquela contração rítmica, aquela contração organizada, né, de ser primeiro os átrios e daí levemente depois os ventrículos. Tanto que aqui eu trouxe uma síndrome, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que vai ser um exemplo de uma disfunção do esqueleto fibroso, porque nesta síndrome, por algum motivo, durante o desenvolvimento embrionário, esse esqueleto fibroso ele teve uma falha na sua formação. Então, com isso, a gente vai ter mais de uma zona de comunicação entre os átrios e ventrículos, que não seja, né, diferente do átrio ventricular e do feixe de His. Então, com isso, o impulso, a corrente elétrica, ela não vai ser transmitida de maneira ordenada e hierárquica, primeiro pelos átrios, depois pelo ventrículo. Ela vai chegar aos átrios e ao ventrículo praticamente ao mesmo tempo, porque a gente não vai ter um retardamento ali
atrioventricular, né? Porque essa corrente vai ter outra forma de acesso aos ventrículos, que vão ser por meio dessa conexões musculares, por exemplo, anormais, disfuncionais, que geralmente recebem o nome de feixes de Kent. E se a gente tem essa conexão anormal, a gente acaba gerando, né, uma descarga, uma contração disfuncional, arrítmica, gerando justamente as arritmias. Bom, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, me mandar mensagem, vem falar comigo. Para a elaboração desses slides, eu tive a ajuda de uma amiga minha, a Sofia. Muito obrigada, Sofia. E aqui estão as referências que eu utilizei para a gravação desta aula. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.